Oi, gente, boa tarde. Quero dar as boas-vindas a todas e todos que nos acompanham hoje à tarde para mais uma ação da parceria entre o Letras de Lei, aqui da Universidade Federal de Pelotas, e o Tio Jur, da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenados respectivamente por mim e pela professora Silvana Santos. Na tarde de hoje, a gente dá continuidade, né, a esses eventos que a gente tem promovido desde o final do ano passado, justamente para mostrar o trabalho que o Tio Juro vem fazendo no que diz respeito aos direitos linguísticos e políticas linguísticas voltadas às pessoas surdas, né, no Brasil, principalmente no contexto jurídico. Na tarde de hoje, a gente tem a honra de receber a Hannah Ber, que vai falar de uma das ações, são muitas as ações do Tio Jur, né? Quem acompanha o programa de extensão da UFSC sabe. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir a Hannah falar sobre uma dessas ações, que é o Dicas Jur, né? O Dicas Jur é uma série extensionista e hoje a Hannah vai contar para a gente a trajetória de produção de conhecimentos sociojurídicos do Tio Jur para as comunidades surdas do Brasil. A Hannah, que gentilmente aceitou o nosso convite, Hannah, e por isso a gente te agradece imensamente, né? Para nós é uma honra começar 2026 contigo aqui. A Hannah, então, é doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Linguística Aplicada, com ênfase em aquisição de línguas em contextos multilingües pela Universidade de Barcelona, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela atua na interface entre políticas linguísticas, políticas de tradução, interpretação e direitos linguísticos envolvendo a Libras, com ênfase na institucionalização da Libras e na organização da comunicação em Libras em instituições públicas e privadas, incluindo contextos educacionais e jurídicos. Participou como bolsista de iniciação científica do Inventário da Libras da Grande Florianópolis e atuou como assistente de pesquisa no projeto internacional binacional, bimodal e bilingual, de que participa a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade de Connecticut. Foi membro do Núcleo de Pesquisas em Interpretação e Tradução de Línguas de Sinais e Vocais, coordenou a série Dicas Jur, da qual a gente vai falar hoje, que é uma série vinculada ao programa de extensão Tio Jur, voltada ao letramento jurídico em Libras. Possui experiência profissional como tradutora e intérprete, certificada pelo ProLibras, do Ministério da Educação, com atuação institucional no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Palhoça, que é o Campus Palhoça Bilíngue, e na UDESC. E atualmente desenvolve ações de formação, letramento linguístico e consultoria em acessibilidade linguística. Foi diretora regional sul da FEBRAPILS, Federação Brasileira das Associações de Profissionais Tradutores e Intérpretes, e guia intérpretes de línguas de sinais, entre 2019 e 2023. Então, Hannah, a tua trajetória que eu acabei de ler mostra o quanto que para a gente vai ser importante te acompanhar hoje à tarde. Nós estaremos atentos ao que tu tens para nos contar sobre o Dicas Jur, nesse momento inicial, e aí depois eu convido todo mundo que está conosco aqui no chat a participar, a fazer perguntas, porque aí a gente anima a conversa depois. Nós estamos programados para ficar aqui até as 4 da tarde, então a gente tem bastante tempo para conversar, bastante tempo para te acompanhar e depois para trocar as ideias que surgirem a partir da tua fala. Tá bem? Fica à vontade, Hannah. Então, eu e Silvana te agradecemos imensamente por teres aceitado o nosso convite. Imagina, eu fico muito agradecida, muito feliz por estar aqui hoje, em 2026, falando sobre o Dicas Jur, que é um projeto que começa em 2019, a gente vai falar sobre isso hoje, mas agradeço muito Jael, professora Silvana, pelo convite, pelo trabalho que vocês estão fazendo de sistematizar, né, de trazer à tona as ações do Tio Jur. E estou muito contente também por termos as intérpretes Sabrina e Bruna. Agradeço também a presença das duas, o trabalho e a dedicação de se preparar, né, para estar aqui hoje. A gente sabe da relevância desse trabalho, então também agradeço as pessoas que estão aqui assistindo, né, que acessaram numa tarde de quinta-feira, enfim, última quinta-feira de fevereiro já, para assistir um pouco da minha fala. Então, o primeiro ponto é eu estou aqui, então, justamente para falar do Dicas Jur,
Dica Jur, então, significa, né? O que significa Dica Jur? Significa dicas jurídicas, ele vem daí, né? Dicas Jur. E também, brincando com o nome Tio Jur, não, que é o programa de extensão coordenado pela professora Silvana Santos, que está aqui com a gente. O Tio Jur é, então, um programa de tradutores e intérpretes de línguas de sinais na esfera jurídica, e eu tenho a alegria de fazer parte de um pedacinho desse programa que é muito maior do que a gente, né, que tem tantas ações super relevantes, de uma forma aí progressiva ao longo dos últimos anos. Então, o Dicas Jur começa em 2019, o último vídeo que acontece dele, que a gente produz em 2024, aí vamos ver o que será do futuro, né? Mas é a primeira vez que a gente fala abertamente em um evento assim sobre essa ação especificamente. Foi um desafio, a professora Silvana sabe, a gente pensar retroativamente todo o processo que foi o Dica Jur, porque ele surge de uma maneira muito natural, ele se constitui ao longo do processo. Então, estou muito feliz aqui para trazer perspectivas da trajetória e da constituição desse projeto, mas já dizendo de antemão que é um projeto vivo, né? Que outras análises, outros usos podem vir para além do que eu falar aqui hoje com vocês, né? Então, como a professora Jael já me apresentou, eu sou a Hanna. Hoje eu integro, eu tenho alguns vínculos, né, tanto com setor público, privado, organizações do terceiro setor. Eu sou membro do Tio Jur, né, já desde 2017, ou integro 3 associações profissionais de intérpretes, que são a ACATIUS, que é a Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais, a PIC, que é a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, e a ABRAPT, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, né, e tenho aí um vínculo societário com a Inclua, que é uma empresa privada onde eu exerço as minhas atividades profissionais atualmente. Então, esse é um pouco do panorama do que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou traçar uma trajetória, primeiro contextualizando de onde emerge o Tio Jur, para depois a gente entrar, de fato, no que ele foi, quais são os futuros usos, né, ou possibilidades de circulação desse material. Então, o ponto de partida, de onde a gente precisa enxergar, né, ou de onde eu sugiro que a gente posicione ou enxergue o Dicas Jur hoje, né? A primeira questão que a gente precisa falar é do direito, né? Quando a gente fala de dicas jurídicas em Libras, ou dicas jurídicas para pessoas surdas ouvintes, ou que tenha Libras como língua principal, né? Que é, no caso, o que o Tio Jur se propõe a fazer, a gente desafia barreiras estruturais aí, que a primeira delas é justamente a lógica monolíngue do direito, né? Então a gente sabe que o direito em si, quando a gente fala de questões relacionadas ao sistema judiciário, a direitos, a políticas, a leis e tudo isso que envolve o universo do direito é uma linguagem muito especializada, uma linguagem muito inacessível, tanto para quem tem a língua portuguesa como primeira língua, né? A gente já tem uma série de barreiras aí para acessar de fato o conhecimento jurídico, para acessar de fato várias lógicas que estruturam o direito hoje, né? E quando a gente olha para as pessoas sinalizantes da Libras, que tem aí o português muitas vezes como uma segunda língua, a gente tem aí desafios adicionais, né? Porque já são informações que, além de serem inacessíveis pela complexidade da temática, dificilmente chegam ou alcançam públicos aí que têm a Libras como primeira língua em sua primeira língua, né? E o que a gente enxerga hoje, que é muito importante a gente ressaltar, é que por mais que no cenário brasileiro nós tenhamos o reconhecimento da língua de sinais, da Libras, né, como meio legal de comunicação e expressão, tenhamos aí vários instrumentos, vários documentos jurídicos, leis, normativas, portarias que discorrem sobre o uso da Libras em uma série de espaços, a gente ainda vê, né, pesquisas recorrentemente apontam para uma lacuna entre o que a norma prevê e entre o que realmente acontece,
né? Então, infelizmente, quando a gente fala aí de acesso à justiça ou acesso ao judiciário, né, a gente vê aí que a Libras ela é recorrentemente vista a partir de ideologias linguísticas que a colocam numa posição de secundariedade, né? Então, ali não se produz conhecimento em Libras, né? Mas a Libras é uma ferramenta, digamos assim, um recurso utilizado aí para preencher lacunas pontuais. Então, a gente tem estudos que mostram como que a presença de intérpretes até mesmo se dá de forma ad hoc, se dá de forma, às vezes, descontinuada. Então, muitos estudos, inclusive, muitos, assim, há pesquisas que mostram que, de fato, existe um descompasso, né, muito grande que a gente já sabe que existe, mas que muitas vezes se dão por essas ideologias linguísticas que colocam a língua de sinais em uma posição não linguística, ou, enfim, uma posição que questiona, de fato, a sua legitimidade para além de um recurso, né, para além de um suporte em momentos pontuais específicos. E, como consequência, a gente também tem aí o fato de que é muito mais comum a gente ver falar-se sobre a interpretação, né, em contextos jurídicos ou em contextos de acesso à justiça, lembrando que a interpretação é o que acontece em tempo real, né, e muito menos se fala em tradução, em materiais que são produzidos em línguas de sinais para circulação, né, efetiva. Então, a gente tem aí 3 situações, né? A gente já tem o direito que se constitui enquanto campo extremamente inacessível, de certa forma. A gente tem um descompasso muito grande entre expectativa, né, normativa versus realidade, e a gente tem aí, como consequência de ideologias linguísticas e de concepções sobre o uso de língua, sobre comunidades surdas que se constrói ao longo do tempo, resultando na escassez de materiais que sirvam, por exemplo, como referências para a formação de profissionais, tradutores e intérpretes que atuam nesse âmbito específico, de letramento jurídico, inclusive para pessoas surdas ou ouvintes, através da língua de sinais, né, que de fato dialoguem com as suas demandas, com as suas realidades, né, com as suas realmente demandas mesmo, na verdade, assim, por conhecimento jurídico que embasam muitas vezes decisões, embasam muitas vezes situações do dia a dia. Então, é nesse cenário, né, mais amplo que emerge, então, o DicaJur como uma proposta... Só um pouquinho. Como uma proposta de instrumento, né, ou de acervo, ou de tecnologia, ou de produção aí voltada, né, ainda que de uma forma bastante situada, né, dentro dos limites de um projeto de extensão, dentro da realidade que tudo isso implica, um objetivo aí de construir um tijolinho a mais, né, para mudar essa situação, para mudar esse cenário, né, de desinformação ou de decisões não informadas que a gente vê acontecendo tanto no âmbito da profissão da tradução e da interpretação, principalmente da interpretação, quanto na circulação de conhecimentos sociojurídicos, ou seja, jurídicos aplicados à vida social, né, a gente entende assim, nas comunidades surdas atualmente, né? Importante a gente dizer que, como fio condutor, não só do DicaJur, mas de todo o TILJur, né, todas as ações que são feitas, e aí a professora Silvana pode depois comentar mais sobre isso, né, é que a gente compreende que a língua no caso das comunidades surdas, a língua de sinais ou as línguas de sinais são um instrumento realmente de efetivação da cidadania. Que se de fato a pessoa não tem acesso, né, a informações, a livre circulação, livre uso e a certas questões estruturais de aquisição e desenvolvimento linguístico, não tem como falar do acesso pleno à cidadania, né, excluindo 100% as línguas de sinais, né, excluindo a presença aí, no caso do Brasil, da Libras, né? Então, a gente entende que qualquer ação, né, ou principalmente o DicaJur, as ações que a gente faz ali, elas transcendem uma oferta pontual. A gente não está ali só para oferecer um material com um uso específico para tapar um buraco, digamos assim, específico, mas que esse material ele sirva, né, ele pode ter aí
repercussões maiores e até mesmo de consolidar a circulação de saberes sociojurídicos que não tem a Libras aí como língua necessariamente condutora, né, o português como língua condutora, mas a Libras. Então, diante desse cenário, né, e com esse posicionamento, a gente elabora, então, o DICA-JUR, né, como uma resposta às lacunas sociais que a gente vê, como eu mencionei, de ausência de materiais voltados para a formação de tradutores e intérpretes, a falta de materiais de conhecimentos sociojurídicos, de saberes, de conceitos, de direitos, de informações que são tão palpáveis ou são tão relevantes e que não são disponibilizados em língua de sinais por todas as questões que a gente mencionou. E o DICA-JUR, ele consiste, então, em um acervo de 21 vídeos, né? São 21 vídeos que foram produzidos entre 2019 e 2024, dentro do DICA-JUR, como já foi mencionado. E o diferencial do DICA-JUR é porque toda a constituição dele se dá pensando na língua de sinais como a língua de circulação do conhecimento. Então, assim, uma das coisas que eu e a professora Silvana discutimos bastante é que, de fato, o DICA-JUR não é um material feito para pessoas surdas só porque ele está em língua de sinais, né? Que é muitas vezes uma concepção que se tem, né? É um material, é um vídeo para surdos, ou para pessoas. Não, ele é um vídeo em Libras, ele é feito em Libras e ele serve a quem ele quiser, a quem se dispor a consumir aquele conteúdo. Né? Por quê? Porque além dele ser em Libras, ele também foi acessibilizado através de recursos de acessibilidade em língua portuguesa, que são as legendas em português, né? Os vídeos gradativamente, progressivamente ao longo do projeto receberam, né, à medida, né, que a gente foi aprimorando, né, o nosso trabalho, a gente passou a incorporar legendas e também passamos a incorporar voice-over, né, a narração em português, sobreposta, justamente para aumentar a circulação e as condições de apropriação daquele conhecimento que a gente se dispôs a compartilhar. Né? Então, é um posicionamento bem importante que a gente colocou assim como fundamento do material, porque, de fato, se a gente está pensando em um conhecimento que seja acessível, que seja disponibilizado para todas as pessoas, a gente não pode cair no próprio risco, né, de excluir ao querer incluir. Então, aí a gente, né, busca formas de mitigar isso. E em relação ao processo de constituição dos vídeos, como que eles se dão, de modo geral, todas as temáticas que nós trabalhamos durante os anos de vigência, né, de existência do DICA-JUR, foram demandas ou foram temáticas que vieram das próprias comunidades surdas. Isso é algo que a gente gosta muito de afirmar, porque, de fato, constitui-se como uma prática de baixo para cima. Né? Então, a gente não viu qual tema está em alta, o que estão se falando muito, né? Salvo fosse uma questão muito relevante, mas vieram de dúvidas das próprias pessoas surdas, dos próprios tradutores, das próprias pessoas que vivenciavam o programa de extensão. Né? Na época, 2019, a gente ainda estava, então, em um contexto presencial, né? Foi pré-pandemia, então a gente sofreu bastantes alterações que eu vou falar mais para frente ao longo do tempo, mas ainda era um momento em que a gente se encontrava muito, né? Então, e que isso foi ótimo, inclusive, para afirmar um pouco das bases do DICA-JUR, perdão. E a gente conseguir seguir com isso, apesar das adversidades que vieram depois. Então, quando a gente fala da constituição, como que a gente chega nesse material final, como que a gente chega nesse vídeo final, né? A gente, então, seleciona essas temáticas que vêm de baixo para cima, que a gente vê quais são mais recorrentes, né? O que as pessoas têm de dúvida, o que está acontecendo no momento, que, assim, vale a pena a gente falar sobre, e aí a gente segue, então, para a roteirização desse material. Tudo bem, a gente já sabe do que vamos falar. Como é que a gente operacionaliza isso e transforma isso em um material consumível, né, pelas pessoas que se dispuserem a consumi-lo. Né? Então, a gente faz aí o roteiro, a gente busca informações em sites confiáveis, né, sejam sites governamentais, dicionários, enfim, manuais, então, legislações, documentos, né? A letra fria da lei também muitas vezes serviu para a gente conseguir dar pensar realmente como transpor esse conteúdo
porque, como eu mencionei no início, a gente tem duas situações. A gente tem a complexidade da própria linguagem jurídica, né, do próprio direito, que de fato já tem a sua complexidade por natureza, então, nesse processo, inclusive, a gente tem que fazer uma tradução intralingual, ou seja, a gente começa traduzindo dentro da própria língua portuguesa, a partir dessas leituras, a partir de conceitos que muitas vezes, ou artigos que trazem aí perspectivas mais complexas, a gente faz, então, uma absorção desse conteúdo, a gente traduz ele na própria língua portuguesa de uma forma que seja mais palatável, né, que seja de fato mais consumível na própria língua portuguesa, e a gente segue então para um segundo momento de tradução, que aí já é uma tradução interlingual ou intermodal, porque a gente está falando da tradução entre línguas diferentes, aí já do português para a língua de sinais, né? Então a gente está falando de línguas de modalidades diferentes nesse caso, então por isso o intermodal. Nesse caso, mas um ponto curioso do Dica Jur é que mesmo no momento de se fazer o roteiro em português, né, nessa primeira tradução intralingual, ela já o roteiro já é feito pensando no output, né, no resultado ali na língua de sinais. Então, assim, a gente não faz um processo ultra formal, agora vou fazer uma tradução para um português 100%, né, acessível, né, e depois a gente faz para a língua de sinais. Não, a gente já acontece de uma forma muito natural, porque, como eu mencionei, a Libras é a língua de produção, né? Ela ocupa, né? Por mais que a gente tenha aí duas línguas em contato, uma situação aí de duas línguas coexistindo no processo de produção, o objetivo é, de fato, produzir materiais que sejam em Libras, né? E que não sejam as famosas janelinhas de Libras que a gente vê, né? Aquelas questões bem improvisadas, assim, que muitas vezes a gente percebe que o material, ele é em português, ele foi feito para ouvintes, ele não foi nem pensado para pessoas surdas, só tenta colocar um band-aid ali, uma janela de Libras para ver se resolve. É isso que a gente se afasta, né? A gente faz o caminho contrário. Isso aqui é em Libras, vai ser feito em Libras, e aí a gente coloca os recursos de acessibilidade, como eu comentei, em português, para acessibilizar, para torná-lo disponível para públicos diversos. Então, esse roteiro ele é pensado dessa forma, né? Depois a gente parte para a parte de produção audiovisual. Óbvio que aí entra, de fato, a questão da materialização, a gente tem que transformar essa produção efêmera, né? A gente precisa registrar isso, transformar isso em um arquivo, em um material. A gente optou, então, por vídeos, porque, de fato, a gente vive em um momento em que as pessoas consomem muitos materiais em mídias digitais, né, através de redes sociais, de canais diversos, desde YouTube, Instagram, Facebook, todos esses. Então, nós pensamos que, já que o nosso intuito é de democratizar certas informações, é de promover o letramento jurídico, nada mais justo do que a gente viabilizar isso nos canais que estão na mão do povo, né? Que as pessoas estão utilizando, uma forma da gente ampliar o alcance, né? Então, a gente fez gravações inicialmente, eu vou mencionar isso depois, são em cenários diferentes, né? Começamos em estúdio, adaptamos ao longo do tempo, mas em todo esse processo de edição a gente buscava incorporar elementos de produção audiovisual, aliás, a gente buscava incorporar elementos relacionados à multimodalidade, que trouxessem, né, os elementos da língua de sinais de uma forma a utilizar a visualidade, a lançar a mão realmente das melhores práticas aí que a gente poderia ter, né, considerando que a gente estava fazendo uma produção audiovisual inédita, né, de temas aí diferentes. Uma vez realizada, né, todo esse processo de roteirização, de gravação, de inserção de outros recursos como legendagem e voice-over, o material passava, então, por uma revisão, né? O material é revisado pelos próprios membros da equipe do Tio Jur, então, pessoas, né, não é um trabalho unilateral, né? Então, pessoas recebem esse material, avaliam se está claro, se não está, se está coerente, se não está, se faz sentido, algo pode ser melhorado, para a gente ter essa validação também, antes dele entrar, de fato, para a circulação. Então, o Dica Jur, como eu mencionei, circulou, né, e ainda circula, ainda é disponibilizado nas páginas do Tio Jur, né? Inclusive agora no site institucional também, depois eu vou mostrar, tá bem bonito, tá aqui, ó, eu botei um print
do site, né, que eu não consigo navegar, mas recomendo, inclusive, acessem o site do Tio Jur novo, tem vários projetos, tem várias informações ali, inclusive o acervo do Dica Jur, dentro de uma das abas, vocês conseguem acessar todos os 21 vídeos que nós temos, né, tá do 21 para baixo, né, então vocês conseguem acessar todo esse conteúdo por ali também, recomendo, por favor, gente, acessem. Tem nas redes sociais também, mas aqui está mais consolidado, está mais organizado, né? E vocês conseguem acessar com mais facilidade. E quando a gente olha para esses 21 vídeos do Dica Jur que foram elaborados ao longo do tempo, a gente consegue identificar alguns padrões, algumas recorrências temáticas que emergiram, né, de demandas naturalmente ao longo do tempo, tanto em relação aos temas em si, né? Como eu falei, eixos temáticos, enfim, a gente avalia aí quais foram os temas que surgiram, e também é muito interessante que a gente consegue perceber diferenças também na materialização audiovisual, né? No resultado final daquilo ali, né? Como que isso mexe, como que isso modifica-se ao longo do tempo, com várias estratégias que a gente foi discutindo, incorporando, trazendo para dentro do projeto. Então, uma delimitação inicial que a gente propõe, Silvaneio, a gente propõe, são 4 eixos analíticos, né, no qual a gente distribui os temas do Dica Jur, né? Então, temos aí o primeiro eixo, que é voltado para vídeos, né? A gente produz vídeos, né? Que eu estou falando de temas, tá, pessoal? Temas que as pessoas trouxeram para nós e que nós optamos por incorporar na série. Então, o primeiro eixo, ele é voltado realmente para questões de sobrevivência, de proteção imediata. Como assim sobrevivência e proteção imediata? São temas que afetam o dia a dia das pessoas, afeta ali o cotidiano, situações urgentes em que a informação, o acesso à informação, ou o conhecimento, né, o apossar-se de um conhecimento jurídico é uma proteção e uma garantia de direitos básicos, né? Então, quais vídeos a gente trabalhou nesse momento? BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um tema muito relevante nas comunidades surdas, muitas pessoas não conhecem, não conheciam também, né? E traziam recorrentemente dúvidas relacionadas a isso. A Lei Maria da Penha, hoje, mais do que nunca, falar sobre violência contra a mulher é um tema urgente, necessário, e a gente vê que é um tema que não sai de pauta, né? Então, o vídeo da Lei Maria da Penha traz ali os tipos de violência, justamente com o intuito de conscientizar as pessoas para que as mulheres, principalmente, conheçam seus direitos, saibam o que fazer, saibam como agir, né? A gente traz também pensão alimentícia, que é um tema também, foi um tema muito requisitado, inclusive é um tema que por 2 vezes nós gravamos vídeos em momentos diferentes sobre a mesma temática. Esse foi a primeira vez, foi em 2019. E mais adiante, em 2020, tem mais um, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente também traz questões relacionadas à proteção da infância, à proteção desses grupos, né? E, por fim, em 2021, a gente fez um vídeo em 2021, mas que também se encaixa nesse eixo temático, que é o de medida protetiva, né? Então, a gente tem aí um eixo cujos temas trabalhados são voltados realmente para a proteção imediata, para a pessoa saber o que fazer, ou ainda que não imediata, né, preventiva, mas que no momento em que ela precisar, ela está munida daquele conhecimento, a pessoa, seja ela intérprete, né, no momento em que ela precisa fazer referência a um determinado conceito, entender o funcionamento de um determinado instituto, ou da própria pessoa surda ou ouvinte que consumia esse conteúdo, que também, né, já tem aí a possibilidade de acessar a informação tão relevante em uma língua diferente, um formato diferente daqueles tradicionalmente estabelecidos aí na maior parte dos meios de comunicação que nós temos. Então, esse é o primeiro eixo, né, composto aí pelos vídeos que eu mencionei. O segundo eixo, que aí já vem entre 2021, perdão, ele está errado, 2020 e 2021, tá, pessoal? Eu errei ali o ano. Mas a gente já tem vídeos cujas temáticas são mais focadas para ritos e procedimentos do judiciário.
né? Voltado aí para o letramento processual. Então, diferente da gente trabalhar com o direito do dia a dia, né? Questões assim muito práticas, a gente passa o foco para entender um pouco mais da engrenagem do sistema. O que é o processo, quem faz o quê, como que as decisões se constroem, como funciona um júri, quem paga pelo intérprete, que são dúvidas recorrentemente trazidas pelos próprios intérpretes que atuam nesse espaço, que muitas vezes não trazem, não sabem como são os procedimentos. Então, a gente já tem aí o eixo 2 focado um pouco mais para letramento processual do que para conhecimentos imediatos aí que a pessoa consiga lançar mão, ou que tem a ver com o dia a dia, o direito do dia a dia. Né? E essa escolha se dá também por demandas dos próprios intérpretes, que às vezes são chamados para interpretar uma audiência. Puxa, a pessoa não sabe nem como funciona, ou precisa falar do tribunal de júri. Puxa, eu não sei nem o que é um júri. Então, assim, questões... É óbvio, gente, que a gente está falando de 21 vídeos. 21 vídeos são incapazes de abraçar toda a diversidade de temas, né? Mas a gente consegue já ter pinceladas do que pode ser trabalhado, né, relacionado a esses temas específicos. No eixo 3, que aí a gente já está falando de 2022, vídeos em 2022, a gente desloca o foco mais para a gestão da vida civil, né? Então, a gente percebe que existe uma demanda muito grande de pessoas tomarem decisões ou compreenderem certos funcionamentos do dia a dia, né? Ou estarem preparadas, tanto como profissionais quanto cidadãos, né, para lidar com temas diversos e estarem informados sobre eles. Deixa eu esperar a intérprete trocar. Então, um ponto interessante de desafio que a gente tem quando a gente fala desse eixo 3, né, que é a gestão da vida civil, observem os nomes dos temas que nós trabalhamos. São curatela e tutela, alienação parental, filiação socioafetiva, tipos de guarda, casamento, união estável, namoro qualificado e pensão alimentícia. Então, nós temos esses vídeos relacionados aos temas e que são vídeos cujos temas têm diferenças assim muito sutis às vezes. Não são termos muito claros ou muito autoexplicativos. Entender, por exemplo, a diferença entre um casamento e uma união estável, entender detalhes sobre os tipos de guarda, como funcionam, quais são as diferenças. São questões assim que muitas vezes, pensando pela ótica do intérprete, se ele não entende o conceito daquilo ali, uma informação errada que ele interpreta pode ter prejuízos severos. A própria pessoa surda ou pessoa ouvinte que utiliza desse material para o seu próprio letramento também pode estar munido de informações que ajudam a pessoa a tomar decisões mais informadas, né? Por exemplo, eu vou me casar, peraí, existem regimes de bens diferentes, né? Peraí, eu estou com uma situação com a genitor ou a genitora e preciso intervir com pensão alimentícia ou com tipos de guarda, né? Então, relacionar, aí a gente já tem um deslocamento, né, de letramento processual para, de fato, o núcleo afetivo, o núcleo familiar, ou o núcleo mais próximo da pessoa, né? O nosso objetivo aí é, de fato, munir a pessoa com decisões, com a possibilidade de tomar decisões mais informadas, de estar mais ciente, né, dessas nuances que muitas vezes não são tão claras assim para quem não tem um conhecimento mais consolidado, digamos assim. E aí a gente tem o quarto eixo, né, que entra em cidadania e fundamentos do Estado democrático. O vídeo de cidadania, ali a gente tem 2021 e 2024, porque o vídeo de democracia, perdão, ele foi feito em 2021. 2021 foi um ano muito assombroso em termos de pandemia, em termos de questões políticas que a gente viveu no Brasil. Então, foi uma demanda, né? Mesmo que o ápice dos vídeos do DicaJur, naquele momento, estivessem focados para o letramento processual, o vídeo de democracia surgiu como uma demanda imediata ali de explicar para as pessoas, peraí, o que é democracia, para elas poderem minimamente entender um pouco mais sobre o momento político em que a gente vivia, né, ali, num período mid-final da pandemia do Covid. E aí a gente tem quais vídeos, né?
Temos aí vídeos relacionados à democracia, como eu falei, que foi de 2021, direitos fundamentais e direitos humanos, direitos e deveres, e a diferença entre direitos civis, sociais e políticos. Então, a gente passa da questão do como fazer para o porquê. Né? São vídeos que trazem uma dificuldade, uma complexidade adicional, porque eles vão definir e contextualizar ideias que são mais abstratas, né? São conceitos que fundamentam muitas vezes o Estado tal qual ele é, fundamentam os sistemas e que muitas vezes estes fundamentos também não chegam, né, tanto a tradutores e intérpretes quanto a outras pessoas pela complexidade da linguagem, pela ausência de materiais realmente, e que aí acaba perpetuando, né, o inacesso à justiça pelo desconhecimento, né, relacionado a esses temas. Então, o objetivo, né, desse eixo 4, ele amplia o sentido do acesso à justiça, que ele não é só a pessoa saber navegar no processo, ou a pessoa se entender enquanto sujeito de direitos, né? Eu tenho direito a isso, eu posso fazer isso, essas são minhas opções, esses são os caminhos, mas a gente, então, traz aí esse vocabulário, essa noção política do que estrutura a vida pública, né? A vida social que a gente tem hoje. Então, a gente consegue observar muito claramente esse deslocamento ao longo do tempo, né, a partir de demandas que vão se retroalimentando, né? Então, por exemplo, um ponto bem interessante que ao final do processo de produção desses vídeos, quando a gente posta esse material, quando a gente compartilha esse material, o próprio engajamento dele também nos mostra quais são os caminhos que as pessoas estão tendo mais ou menos dúvida, né? Então, apesar da gente não controlar isso ativamente, é algo que, de fato, foge do escopo do projeto, né? Acompanhamento de visualizações, de impacto, né, desse material, a gente não acompanha isso, efetivamente, mas durante todos esses anos foi uma forma de nos alimentar com informações também, né? Principalmente em contextos de pandemia, em contextos ali de distanciamento, né, social. Então, a rede social ganhou essa posição aí também no processo, né, de constituição do DICA-JUR. Né? E até agora eu apresentei esses 4 eixos voltados ao tema, né? Então a gente tem 4 eixos aí temáticos que definiram os temas dos quais nós trabalhamos. Mas a gente também tem, a gente consegue perceber nitidamente que esses 4 eixos, além das temáticas terem mudado, a forma da produção audiovisual também mudou ao longo do tempo. Então, eles não foram produzidos todos da mesma maneira, né? No primeiro eixo, inclusive, como eu mencionei, o projeto começou em 2019, foi um contexto pré-pandêmico. Então, todas as gravações que nós fazíamos eram no estúdio da UFSC. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina tem um estúdio aqui, nós agendávamos, éramos eu e Lucielen, né? Lucielen, eu não coloquei fotos dela, que ela não está conosco aqui, mas a Lucielen também fez gravações de vídeos do DICA-JUR, participou em diversos momentos, né, do projeto, mas nós gravávamos no estúdio da universidade, então com todos os equipamentos de iluminação, né? Vocês podem ver aqui na imagem, que é o primeiro eixo aqui, né? Que é o com fundo azul. É um vídeo de tradução audiovisual em Libras que nós costumamos gravar para posterior edição, né? Para colocar em outras produções audiovisuais, então com toda a qualidade, com toda a estrutura relacionada a isso. Em 2020, a gente tem aí um cenário de pandemia, então tudo mudou, a gente não tinha mais acesso à universidade, a gente não tinha mais acesso ao espaço físico, mas o projeto não podia parar. Então a gente se adaptou ao nosso ambiente doméstico, né? A fazer com que nós tínhamos em casa, mantendo aí, inclusive, o formato horizontal. Então, vocês veem que tanto o primeiro vídeo quanto o segundo vídeo estão com vídeos, os vídeos são gravados deitados, né, na horizontal mesmo. Então, a gente... Mas vocês também conseguem perceber que tem uma diferença muito grande, né, do primeiro vídeo para o segundo em termos de... produção audiovisual mesmo, de estrutura, de iluminação, são questões aí que, né, a gente consegue identificar por conta desse período da pandemia, né, que marcou bastante essa diferença no processo de produção dos vídeos do DICA-JUR. No terceiro eixo, a gente já tem aí, diferente dos eixos anteriores, os vídeos gravados na vertical,
né? Por quê? Porque, como eu mencionei, a pandemia foi um momento de disrupção, né? A gente mudou muito a forma de consumir conteúdo, de interagir com as pessoas. O celular ganhou uma proeminência muito maior do que ele já tinha, né? Tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente, né? Mas, sabendo dessa realidade, a gente optou também por fazer a transição no formato do vídeo. Então, a gente passa o vídeo para a vertical, né? Justamente e também por questões de pandemia, né, pela ausência de estrutura de estúdios profissionais na época, e também por uma questão de proximidade com as pessoas. Então, foi uma decisão intencional. Eu lembro que à época nós discutimos muito, vamos gravar na vertical, na horizontal, na vertical, na horizontal, vamos gravar na vertical porque os vídeos vão chegar a mais pessoas, né? E isso também casou muito com a temática, porque no eixo 3, os vídeos eles voltam para a gestão da vida civil, né? Então são curiosidades, são dúvidas que as pessoas costumam muito ter, né? São questões assim que geram realmente interesse por serem aspectos que tem-se pouca informação sobre em língua de sinais, né? Então a gente une esses dois momentos, temas que já demonstram, que já requerem mais afetividade, ou que já estão mais nesse âmbito da afetividade, da vida familiar, com um formato vertical que gera essa proximidade naquele espaço-tempo, né? Casando aí a estratégia realmente de ampliar a circulação desses vídeos, né? Desse conteúdo. E o eixo 4, a gente já está em um outro momento histórico, né? O eixo 4 já foi gravado, os últimos vídeos do eixo 4, aliás, né? Que foram gravados em 2024, já foram gravados em outro formato, já com mais qualidade. Então, se a gente comparar o último com os anteriores, a gente vê que eles já foram gravados. Aí eu já tinha mais estrutura, já tinha um espaço para gravação, e nós optamos, então, por fazer gravações que fossem na horizontal, mas recortáveis para a vertical também, porque a gente poderia aproveitar em dois cenários diferentes o mesmo material. E por se tratarem de temas mais sérios, assim, não que os outros temas não sejam sérios, mas falar sobre as estruturas do Estado Democrático de Direito, falar sobre certas questões que para nós, assim, exigiu um pouco mais de formalidade naquele momento, a nossa solução foi justamente esse formato horizontal recortável para vertical. Tanto é que aqui ele tem até uma moldura também, né? O vídeo ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, ganhando também um pouquinho mais da identidade visual e da cara do Tio Jur, do Dica Jur e do Tio Jur também, né? No projeto. Então, a gente consegue ver como que ao longo do tempo os temas vão mudando e os formatos também vão mudando, acompanhando essa evolução do projeto ao longo dos anos. Que contribuições que a gente tem, então, do Dica Jur efetivamente? Aqui não é um rol limitado, né, gente? Aqui são algumas delas, muitas outras eu quero até ouvir de vocês, porque, como eu mencionei, é a primeira vez que estamos falando abertamente sobre o projeto, então muitas outras perspectivas vão existir também, que a gente às vezes não vê, né? Então, o primeiro deles é, de fato, um deslocamento epistemológico, né? Então, que a Libras passa de ser, deixa de ser uma janelinha, deixa de ser um acessório, deixa de ser uma língua secundária para tornar-se uma língua que produz, uma língua que também pode organizar conhecimentos, que também pode existir, né, independente da língua portuguesa, né? Então, são línguas distintas, elas são complementares para tornar o material mais democrático possível, né? Mas deixa de ser um acessório preso ao português, né? Mas torna-se uma produção independente. O segundo ponto é, de fato, o letramento jurídico. Então, ele é um material que visa, né, garantir ou incentivar, garantir não garante, né, mas incentivar a participação informada das pessoas, sejam elas surdas ou ouvintes, porque, como eu disse, esse é um material, não é porque é um material em Libras que ele é para surdos, não existe isso, a gente não defende isso, né? Um material em Libras pode ser utilizado em qualquer ocasião, por que não, né? O fato de não ser que nos revela muitas coisas, né? Nos revela muitas crenças e muitas ideologias que se tem sobre várias coisas, né? Mas é um material que pode ser usado para letramento
de pessoas surdas, de pessoas ouvintes e para a formação de intérpretes também, né? Sejam em cursos livres, sejam em cursos de especialização, seja em bacharelado, em formação a nível de graduação, materiais que podem constituir um repertório, né? Ainda que não abarque todas as possibilidades, pois é só uma fração do que ele pode chegar a ser, ele pode servir também para munir profissionais com conhecimento que vai ajudar na ponta, vai ajudar na hora, de fato, de a pessoa prestar um serviço de interpretação em um espaço, ser acionada, precisar agir, ela tem aquele conhecimento, ela sabe evitar ou minimizar erros, né, decorrentes aí da interpretação. Possibilidades, onde que a gente pode fazer, porque agora a gente já tem o Dica Jura, a gente já tem um acervo lindamente colocado no chat pela professora Silvana ali, então, gente, acessem a página do Tio Jura ali, vejam, conheçam a página, acessem os vídeos, eles podem ser usados onde? A gente já entendeu que eles são circuláveis em várias plataformas. Eles podem circular no Instagram, no YouTube, no site institucional, podem circular em vários lugares, mas eles podem ser usados como materiais em diversos espaços, como educação básica. Um ponto que a professora Silvana sempre comenta, né, da importância da gente pensar no letramento jurídico também para crianças. Pensar no letramento jurídico para pessoas, não só no espaço jurídico, não só pensar no nível superior, não, mas pensar num público mais amplo, incluindo crianças, adolescentes. Então, é um material que pode ser reaproveitado, e não só em escolas de surdos ou escolas bilíngues, né? Mas em qualquer material, uma vez que são materiais que buscam ser cada vez mais acessíveis, né? Com português, com libras, atingindo um público diverso. Instituições do próprio Estado, né, o próprio sistema de justiça, podem ser materiais que podem ser usados dentro de defensorias, dentro de fóruns, por que não, né? Seja para instrução de pessoas que cheguem, seja para formação até mesmo dos próprios, letramento dos próprios operadores do direito, né, que ainda que inconscientemente, ao ver a língua de sinais em um lugar de projeção, também tendem, né, ou podem ser influenciados de alguma forma a mudar as concepções que têm, né, deixar de ver a Libras sempre como uma janelinha, mas, poxa, ver a Libras como uma língua de produção. Então, isso também pode impactar de diversas formas, sem contar aí, de fato, como eu já mencionei, a formação, né, o uso na academia, já no uso aí em cursos de graduação, né, de tradução e de interpretação, em cursos específicos, ainda que escassos, mas específicos de atuação em contextos jurídicos. Então, assim, é uma multiplicidade de usos e que a gente também precisa treinar o nosso olhar para ver essa multiplicidade de usos, né? Porque muitas vezes, quando a gente constrói um material, a gente fica um pouco viciado, né, nas formas de circulação. Então, é um exercício realmente para a gente colocar em xeque a forma com que nós vemos as produções que nós fazemos, as produções que existem, né, e pensar aí como que a gente consegue ressignificar isso, né, e tentando reduzir o máximo, né, dentro das possibilidades, as assimetrias que existem linguísticas hoje. Um ponto muito importante que eu trago em relação a implicações éticas, né, uma coisa que a gente conversa, a professora Silvana e eu já recebemos algumas solicitações de uso do material em outros espaços, em outros lugares, como é que a gente pode fazer? Um ponto muito importante é que o Dica Jura é fruto de extensão universitária pública, ou seja, ele serve ao público, ele é de utilidade pública, ele é gratuito, ele é para todos, não existe, né, limitação de uso, desde que, né, a gente preserve, né, a intencionalidade pedagógica do projeto, a gente respeite a autoria, a integridade da obra, a gente sabe que vive em um momento muito complicado, em que é muito fácil editar, é muito fácil cortar, é muito fácil reproduzir. Então, são sugestões que a gente deixa de bom uso, claro, sempre consultando com antecedência, né, a professora Silvana, coordenadora atual do projeto, desde sempre, coordenadora do projeto. Então, é importante, de fato, fazer esse material circular respeitando aí
as questões éticas, né, de autoria, integridade e objetivos realmente do projeto, assim, que quanto mais pessoas que se aliem dessa mesma visão epistemológica, né, utilizando esse material, mais proveitoso a gente acredita que ele vai ser, né? E um ponto importante aí que já é de fato de limitações dessa trajetória toda é que foi um processo muito natural, né? Não é um projeto que foi estruturado 100% como ele deveria ser. Foi um projeto construído, é um projeto de extensão, ele é construído com a comunidade ao longo do tempo, né? Então, futuras ações precisam aí, de fato, mapear estudos de recepção, está sendo útil, não está sendo útil, o que pode ser melhorado, o que não pode. São questões que, de fato, a gente não se debruçou a fazer ainda, mas que vão aí encaminhar cada vez mais materiais, seja através do Gicajur ou outros projetos semelhantes, ou até né, que transcendam aí o Gicajur, né? Devem incorporar, devem levar em conta para realmente tornar o material cada vez mais proveitoso, para que ele cumpra o fim dele, né? Então, esse é um pouquinho do que eu tinha para falar do Gicajur hoje, tá? Eu deixo aqui as referências que eu usei e muito obrigada por assistirem. Que maravilha, Hanna. Olha, muito obrigada. O Samuel falou aqui no chat, né? Não vai conseguir ver agora, mas algo que também me chamou muita atenção na tua fala, apresentando o Gicajur, que é esse deslocamento epistemológico de colocar Libras, né, como a língua de produção do conhecimento. Acho que isso, quando tu falas assim, e com a propriedade com que tu falas, que é muito diferente o Gicajur do que esses recursos de tradução que tem nas páginas, nos sites e tudo mais, que são vendidos como acessibilizantes, né? Mas que prescindem totalmente de todo esse cuidado muito humano que tem nas etapas que tu nos contas de preparação do material, seja de curadoria, né, de identificar quais são os temas, seja de validação, seja de construção do roteiro antes. Então, o Simon fala dessa questão do deslocamento epistemológico e eu queria que daqui a pouquinho tu falasse um pouquinho disso também. Tá? Mas muito obrigada, acho que tu desse um panorama muito bom para a gente conseguir conversar agora mais um pouco. Né? O Samuel está falando aqui no chat sobre essa articulação que o Tio Júlio promove, né, entre as comunidades surdas e os direitos humanos. E aí, Hanna, pensando um pouquinho na organização desses 4 eixos, né? Então, uma das vontades nossas, assim, da Silvana e minha, quando a gente coloca letras de lei e o Tio Júlio a conversar, é pensar de um ponto de vista científico sobre as práticas extensionistas, né? Nesse caso, as práticas extensionistas do Tio Júlio envolvendo direitos linguísticos de pessoas surdas no acesso à justiça. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, né? Queria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre como que tu achas que a tua trajetória acadêmica, né, de mestrado, de doutorado e toda a tua formação contribui para a tua prática como extensionista, especificamente no Tio Júlio, no Tio Júlio e no Gicajur. Por que da minha pergunta, Hanna? Porque esses eixos, eles não são dados, né? Tudo isso vocês precisaram construir, suponho eu. Então, vocês catalogaram, vocês entenderam que as demandas estavam se organizando nesses 4 eixos, o modo como cada um deles responde à conjuntura, né, em que os vídeos foram pensados e produzidos. Então, eu queria que tu nos contasse um pouquinho, principalmente porque é algo que tem a ver com outro ponto que eu gostaria que tu enfrentasse também, que tem a ver com a formação para trabalhar na extensão em matéria de direitos linguísticos e acesso à justiça, nesse caso específico, pensando em línguas de sinais, mas que a gente poderia estender para outras realidades. Então, queria começar por aí, para a gente abrir a conversa e incentivar as pessoas que estão nos acompanhando na sala a participarem através de perguntas, comentários e tudo mais. Hanna. Teu áudio está fechado.
Perdão. Só para eu entender, a pergunta então é como que a minha trajetória acadêmica dialoga com a distribuição temática dos vídeos do Dicajur. Como que a tua formação dialoga com a tua prática extensionista no Dicajur? Como que as coisas foram acontecendo para ti? Certo. Olha, essa é uma boa pergunta. Eu sou formada em Direito, né? Então, a minha graduação é em Direito. Então, de certa forma, essa aproximação com o Tio Jur, com a professora Silvana, inclusive, advém disso, né? Dos nossos diálogos, das nossas conversas já há 10 anos. Engraçado, né? Estamos em 2026, já faz 10 anos, hein, professora? E foi justamente a partir desse lugar que eu entro no Tio Jur, né? Antes do Dicajur, porque o Dicajur veio em 2019, né? O Tio Jur foi fundado pela professora Silvana e colegas em 2016. Minha participação começou em 2017. Então, foi no mesmo ano em que eu fui para o mestrado. Eu fui para o mestrado na Espanha em 2017, voltei no ano seguinte, né? Iniciei o doutorado em 2019. E no mestrado, assim, então, na graduação eu tive muito contato com o direito, né, pela natureza do curso. No mestrado, eu entrei muito na questão do bilinguismo, do bimodalismo, do biculturalismo, justamente pela natureza do mestrado, né? Pelo programa no qual eu estava fazendo. Então, quando eu trago essas duas frentes, né? O direito com a linguística aplicada, por exemplo, à questão da aquisição linguística de surdos, né? Da língua de sinais, da diferença da modalidade, de todas essas questões, não tem como não ver, né, essa lacuna imensa que existe na forma com que a Libras é tratada e é vista, né, não só pelo direito, mas na sociedade em geral, né? É uma visão ainda muito precária, né? Quando a gente olha para pessoas ouvintes puras, digamos assim, pessoas que não têm contato com a comunidade, que não têm contato com a língua de sinais. Então, a partir dessa inserção, tanto no direito quanto no mestrado voltado para a linguística, né, bilinguismo, eu identifico, né, juntamente com a professora Silvana, que coisas podem ser feitas para tornar, no campo das políticas linguísticas, né, contornar um pouco essa simetria, né, unindo aí conhecimentos relacionados a direitos sociais, né, ou questões que vão afetar realmente o dia a dia das pessoas surdas e dos profissionais da área. Nesse meio tempo, eu também era intérprete. Eu sou intérprete, né? Então, a gente tem toda essa convergência aí acontecendo. O Tio Jur, enquanto um programa inicialmente pensado para tradutores ou voltado para a tradução e a interpretação de língua de sinais em contexto jurídico, dialogava totalmente comigo, né, com o que eu fazia. Então, assim, confluiu tudo muito para isso, assim, não tinha como ser de outra maneira. Inclusive, sou muito grata à professora Silvana por acreditar, por confiar em mim, né, por me chamar para fazer parte, porque, de fato, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E aí, naturalmente, o projeto vai se desdobrando tanto do conhecimento jurídico que eu tinha, quanto linguístico que eu tinha também, de contato com as comunidades surdas e de boas práticas aí de trabalhos bilíngues, né? Que vem também desse contato com o mestrado, da pesquisa mais específica na linguística da língua de sinais, né? Que faz muita diferença também nesse momento, considerando que tem todas as especificidades que diferenciam da língua portuguesa e que tem que ser considerada na hora de se produzir, de fato, um material em Libras, né? Esse é um ponto interessante a que eu vou querer voltar sobre a linguística da língua de sinais. Deixa eu só anotar aqui para não me esquecer. Voltando para o nosso chat, o Jorge Curtis elogia muitíssimo, agradece ao trabalho do Tio Jur, especificamente, né, falando da importância também para a formação de profissionais, né, e que reafirma o compromisso com a inclusão e garantia dos direitos das comunidades surdas. E a Emanuele também, Emanuele Holtz, que é membro aqui do Letras de Lei, te agradece muito. Eu lembro que tão logo a gente anunciou lá no grupo, a Emanuele foi uma das primeiras que disseram que adoram o teu trabalho, Rani, então com certeza para a Manu deve estar sendo muito legal estar aqui te acompanhando. E ela faz uma pergunta bem interessante sobre a recepção e a circulação desses materiais, né? Então, na tua exposição, tu nos contas que esse processo bottom-up de
curadoria, então é a realidade social que traz a demanda para a construção desses 21 vídeos, né? E a Manu está perguntando sobre a circulação disso, né? E como é que vocês medem, de algum modo abordas isso na tua fala, né? Como é que vocês medem engajamento, como é que vocês medem ou avaliam o alcance do material no público-alvo, né? E aí é legal de te acompanhar, eu já tinha te escutado falar disso outras vezes, porque tem um alcance que vai para outras pessoas para além das pessoas surdas propriamente, né? Isso tem a possibilidade de produzir, de promover um letramento jurídico amplo, né? Então eu queria, a propósito da pergunta da Manu, né, saber como é que vocês pensam essa questão de avaliar o engajamento, o sucesso propriamente dito, o êxito, né, da produção do material. Se vocês observam os vídeos sendo utilizados no dia a dia pelas comunidades surdas em outros espaços, né? E nesse processo, pergunta a Manu, quanto tempo levou para vocês perceberem esses resultados? Como é que é isso? Assim, como é que é? Se a gente pensar então no Dicajur como uma política linguística, né, extensionista, como é que a gente pode medir a eficácia dessa política pública linguística? Assim? Como é que está sendo isso? E se isso faz parte aí do plano de ação de vocês para as próximas etapas do projeto? Perfeito, perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Como eu mencionei de fato no final, como uma das limitações dessa discussão é que, de fato, trocou. Uma das limitações, né, ou não limitações, mas a impossibilidades de trazer mais informações é porque a gente não mensurou efetivamente controlando métricas de alcance, de divulgação, de compartilhamento. O que nós tínhamos era uma visão geral de sendo bem transparente, esse vídeo está bombando. Assim, está sendo muito compartilhado, está sendo muito comentado, está circulando demais. Então, vamos seguir nessa linha. Então, assim, a gente não registrou efetivamente em dados, em tabelas, em números, né, à medida que eles foram sendo postados. Porque, de fato, assim, ele é um projeto de extensão, ele surge ali, ele não foi planejado no mínimo detalhe com antecedência, né? Então, ele foi se constituindo no caminho. E, de fato, muitas questões, muitas mudanças, inclusive, das plataformas que aconteceram no meio desse caminho também foram responsáveis por aumentar ou não a circulação. Porque a gente sabe que quando a gente fala principalmente de Instagram, de redes sociais, a gente tem algoritmos que aí podem perpetuar ou não a circulação de um material. Nós tivemos nos últimos anos aí mudanças como a possibilidade de fazer collab, né? Que você chama outras pessoas para participar do mesmo postagem, o que amplia muito a circulação. No início dos vídeos não existia isso. Então a gente tem muitas variáveis aí que podem ter impactado a circulação, né? E que hoje eu não tenho como afirmar dados, métricas de sucesso, mas à medida que os vídeos, até porque o último vídeo foi postado em dezembro de 2024, né? Mas então de lá para cá a gente não tem como mensurar como foi, né? Na linha do tempo do seu exato acontecimento, mas foi justamente no momento de perceber que certos vídeos ou certos formatos estavam dando mais ou menos certos que a gente ia tomando essas decisões de seguir por um ou outro caminho. E isso principalmente no momento da pandemia para lá, né, em que a gente teve aí menos interações sociais, a gente não encontrava mais com a mesma frequência nos espaços do Tio Jura, a gente não discutia tanto. Então, os números, né, de circulação foram importantes, apesar de não mapeados, né, não sistematizados ao longo do tempo, né? E quanto tempo levou para perceberem os resultados? Bom, a gente não mediu os resultados, mas eles eram praticamente eles vinham após a postagem, circular, a gente postava aquele material e a gente percebia, olha, tem muita gente postando, tem muita gente compartilhando, a gente viu páginas importantes. Se eu não me engano, a professora Silvana vai dizer, mas se eu não me engano, teve até uma página da Defensoria que compartilhou o material, algum dos materiais que a gente produziu. Então, a gente conseguiu ver isso. A professora Silvana vai precisar confirmar se ela lembrar, tá? Eu lembro que teve, a professora levantou a mão. Vou demorar um pouquinho, já estou aparecendo, só um pouquinho.
Então, levantei a mão justamente por isso, né, Hanna? Muito obrigada pela tua fala. É sempre bom a gente olhar essa trajetória, esse percurso, né? Quando o Dicas Jura ele foi pensado, discutido e dialogado, era um momento em que pouco se via nas redes sociais dicas jurídicas. A gente está falando de antes da pandemia, né? Então, acho que isso também é um traço histórico que não nos fez olhar para aquele momento sobre as métricas do engajamento, porque para nós era mais importante que esse conteúdo chegasse na comunidade surda, né? Então, esse feedback qualitativo da comunidade surda em comentários, em compartilhamentos, era o modo, digamos assim, qualitativo que a gente tinha de retorno dessa comunidade. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, que eu acho que é importante também construir aqui esse diálogo, é no sentido de envolver essa comunidade, trazendo outros elementos qualitativos que não nada contra a métrica, eu acho que ela é importante, mas ela não era o nosso alvo. No sentido de poder ver, talvez se a gente aplicasse um método de netnografia, por exemplo, a gente poderia chegar nesses resultados, mas isso não foi um elemento. Só que as temáticas, os eixos analíticos que agora a gente está discutindo sobre uma trajetória que começou lá em 2019, nos mostra que nós temos formas como bater se esses assuntos, por que que eles se elevaram? Um exemplo, no Brasil hoje a gente não tem quase produção acadêmica nos dizendo quais são os temas que são mais recorrentes nas comunidades surdas. A gente tem uma hipótese de que os assuntos de família, por exemplo, da vida pessoal, os benefícios assistenciais e outros, o acesso a esse tipo de legislação, ele é muito mais evidente no cotidiano das pessoas surdas do que outros assuntos que seriam de menor evidência. Mas isso a gente precisaria de um dado de pesquisa mais fortalecido. É só uma hipótese ainda. Então, por exemplo, por que que aqueles dois primeiros vídeos ali que falavam sobre a proteção. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que a gente está até nesse eixo analítico aqui, ó. Sobrevivência e proteção imediata. Foram quatro vídeos que alavancaram muito nesse primeiro momento, que foram os vídeos de 2019. Por quê? Porque era sobrevivência, as pessoas precisavam sobreviver, gente, elas precisavam entender o que que era o BPC, o que que envolvia a medida protetiva, quantas e quantas mulheres ficaram sem acesso a essas informações. Então, isso também nos vinha, inclusive, às vezes, no formato de denúncia. Muitas das mensagens que chegavam no privado do Tio Jur era nos solicitando de que nós tivéssemos uma ação intervencionista em relação a isso. E na época eu lembro que a gente comentava ainda, eu e a Hanna, dizendo, gente, a gente é só um projeto de extensão, a gente não tem um CNPJ, a gente não é uma instituição que a gente pode atuar dentro desse campo. Então, só queria trazer essa contribuição assim para poder mostrar esses elementos. Por exemplo, a questão da curatela e tutela. Quantas pessoas surdas nos mandaram mensagem do tipo: estou sendo lesionado pela minha família, ajuda, por favor. E o vídeo, chegava o vídeo dessa pessoa. Então, a gente também teve que ter todo um cuidado de proteção, de não exposição, mas de dar encaminhamentos para essa pessoa dizer: olha, você pode procurar tais caminhos. Nós não conseguimos fazer esse tipo de atendimento. Em algum momento até se cogitou fazer atendimento jurídico a partir do que as pessoas estavam acessando no Dicas Jur, mas a gente não tinha braço para isso, não era esse o objetivo. O objetivo era de despertar na comunidade o acesso àquele direito. Então, acho que nesse sentido é a contribuição, e são índices de êxito também, né? Ainda que não tenham números para mostrar o quanto se engajou ou não, mas são elementos que mostram os desafios da vida cotidiana das pessoas surdas, Uhum. né? Então, acho que nesse sentido é um ponto também para poder trazer aqui outras formas de poder pensar
esse engajamento no âmbito de uma tecnologia social, ou seja, de alguma forma chegou a essa comunidade, né? Então, só queria contribuir com isso. Obrigada, Hanna. Perfeito. Inclusive, em 2019 foi um ano, né, professora Silvana, que houveram várias rodas do Tio Jur, perdão, com temas diversos. E essas rodas de conversa também retroalimentaram, trouxeram muitos temas, porque a gente tinha participação de pessoas surdas, pessoas ouvintes, tradutores, intérpretes, que também participavam, ainda que não fosse, não tinha a ver diretamente com o Dica Jur, mas eram discussões contemporâneas, né? E que aí também subsidiaram aí a escolha de muitos temas, né? E todos esses desdobramentos depois mesmo. Além de tudo que a professora, né, comentou. Muito, muito bacana, Hanna e Silvana. Tem um aspecto interessante aí que vocês abordam, né, sobre esse eixo 1, que é o eixo da vida cotidiana, no final das contas, né? A gente vem falando muito do letramento jurídico para atuação na vida pública, mas o Dicajur, e como vocês falam, as grandes repercussões vêm de materiais que falam sobre temas jurídicos, mas que afetam a vida cotidiana. Isso é muito, muito interessante, porque também orienta, né, a curadoria, digamos assim, né, a pensar em novos materiais e tudo mais. O Simon tem uma pergunta que é a seguinte, Hanna, se tu podes explicar como esse deslocamento epistemológico na produção dos vídeos, invertendo o status das línguas em questão, interferiu positivamente nas estratégias de tradução e criação dos materiais. Perfeito. Boa pergunta, Simon. Bom, a primeira questão que a gente tem que falar relacionado ao deslocamento epistemológico aplicado ao Tio Jur é na compreensão da pessoa surda como real espectadora daquele material. Então, a gente pensa em quem vai consumir esse material, que é um diferencial que, assim, que infelizmente hoje a gente por aí não vê muito, né, a pessoa surda. Inclusive, Vinícius Nascimento fala muito sobre isso, né, que quando ele fala de tradução audiovisual em língua de sinais, com o Tiago Nogueira também, eles falam muito da ausência de conceber a pessoa surda ou a pessoa surda sinalizante enquanto espectadora. Né? Então, no momento em que a gente sai dessa visão de compliance, né, de colocar uma tradução só para dizer que tem, e a gente vai e pensa a tradução ou pensa a produção audiovisual daquele produto para um espectador específico, porque a gente está pensando na pessoa sinalizante. O tradutor e intérprete também é sinalizante, né? Então, aquele material também condiz com ele, né? Ouvinte ou surdo, seja o profissional. Então, a partir do momento que a gente pensa em para quem a gente está escrevendo o roteiro, ou está gravando ali o videoguia, né? O rascunho, que a gente tem essa persona, essa pessoa em mente, que aí, inclusive, a gente entra na questão da tradução intralingual, né? Que a gente também tem que pensar que a gente não está falando em uma sinalização acadêmica, a gente está usando uma sinalização. Aí que, inclusive, esse foi um dos meus desafios, Hanna, um dos meus desafios pessoais, de fato, é desacademicizar, né? Ou descomplicar a linguagem, né? Isso é um desafio grande que eu tenho, e eu tenho trabalhado isso, tenho buscado trabalhar isso ao longo dos anos, mas que a gente precisa fazer isso, e que esse deslocamento vai sim interferir nas nossas escolhas, nas nossas estratégias de tradução e na criação desses materiais, porque eu tenho que escolher quais construções vão fazer sentido de acordo com aquele público, né? Olha, eu estou usando um sinal aqui, mas às vezes esse sinal não é conhecido, eu não vou fazer o sinal, posso construir de outra maneira, que seja mais visual, que seja mais acessível, né? Tanto para intérpretes quanto para pessoas surdas. Então, as estratégias de tradução se baseiam numa pessoa real que está consumindo aquele material, né? E isso por si só já é um deslocamento muito grande, né? Porque aí você está vendo a pessoa surda enquanto consumidora, enquanto cidadã, enquanto sujeito de direitos que tem o direito de receber o material na qualidade necessária na sua própria língua. Não que os materiais têm muitas falhas. Hoje, olhando para ele, né? Poxa, lá em 2019
muita coisa mudou desse tempo, assim, em vários aspectos da vida, né? Tanto pessoal, profissional, acadêmica, então a gente muda o tempo todo. Então, hoje, olhando para esse material, muitas coisas poderiam ser refeitas, mas naquelas condições, né? Se uma coisa eu posso afirmar é que sempre, durante todo esse percurso, a gente sempre teve a pessoa surda enquanto espectadora, né? A pessoa sinalizante, tá? Não só surda, mas a pessoa sinalizante como espectadora principal, e isso sim afeta todas as estratégias de tradução, toda a forma com que a gente constrói o conteúdo, né? E não só para tapar um buraco, ou para inglês ver, ou para ficar bonitinho e ter um material e as pessoas admirarem aquilo ali, sem ele cumprir o real objetivo dele, que é, né, letramento jurídico. É legal, Hanna, tu falas da tradução intralingual e aí duas coisas, né? Fugir do academiquez e do juridiquês, né? Acho que dois grandes desafios aí da operação propriamente da produção desses materiais, né? Bom, e aí nesse sentido, né, a Maria Giovana, que também é integrante aqui do Letras de Lei e que está se formando agora no curso de tradução aqui, não envolvendo línguas de sinais, mas tradução em inglês, né, Giovana? Está fazendo um TCC muito interessante também para pensar a tradução comunitária como direito linguístico, né? Ela tem uma pergunta que é bem própria da operação da tradução, que é a seguinte: pensando nas legendas e no voice-over, se vocês utilizaram, quais estratégias de escrita e tradução vocês utilizaram para a tradução dessas legendas e roteiro de voice-over? Perfeito. Boa pergunta, porque isso também mudou muito ao longo do tempo, né? No começo, inclusive, só um pouquinho, a professora Silvana tinha levantado a mão, eu vi que ela tinha levantado a mão e abaixou, e agora o Everton levantou a mão. Eu não sei se seria ideal, antes de eu responder, a gente abrir para eles. Acho que não, pode responder, Hanna. Tu responde, depois eu abro o Everton para tu falares, tá bem? Tá. O Everton é sinalizante. Perfeito. Com respeito ao grupo de surdos, da identidade surda, que existe nessa identidade surda, e também para o deficiente auditivo, ele está dentro dessa comunidade ou está separado? Vou responder em língua de sinais, tá? Depois a gente responde, depois eu respondo a Maria, pode ser? Depois. Só para a gente aproveitar que ele está com a câmera aberta. Então, é verdade. A respeito desse projeto, o foco é inteiro na comunidade surda e também quem fala. É livre. Por quê? Tá conseguindo me enxergar? Tá conseguindo me ver? Desculpa, eu não entendi. Ele não está Eu me vou vendo. mudar o lugar Ele aqui. pediu. Tá me vendo? Sim, tá melhor. Então, sobre a pergunta do projeto, o foco é em todas as pessoas, qualquer tipo de pessoa. Surdos, sinalizantes, somente eles? Não. Quem é deficiente auditivo também, todas as pessoas. Os vídeos são em sinais e legendados e com voz. Então tem tudo isso. Todas as pessoas podem assistir, surdo, ouvintes, todas elas, porque é traduzido para isso, né? E todos assim podem assistir. Se fosse só em sinais, como é que seria, né? Só os surdos poderiam ver, mas os cegos não poderiam saber, não poderia ser acessível esse material. Então, esse material é acessível a todos. Por isso, essas estratégias de todos poder visualizar. Então, esse projeto não foca só num público, foca no geral. Tá bem. Era essa a minha dúvida, entendi, obrigada. Vou desligar a câmera. Boa. Agora eu vou responder a pergunta, então, da Maria.
e tradução em inglês. Ah, tá. Uhum. Pensando nas legendas, deixa eu só ler aqui de novo. Pensando nas legendas no VoiceOver, vocês utilizaram quais estratégias de escrita, tradução para a criação dessas legendas e roteiro de VoiceOver? Vamos lá, esse foi um processo que mudou muito ao longo do tempo, porque no começo, inclusive, os vídeos, eles... eu preciso até retomar. No começo, os vídeos não tinham legendas. As legendas que eles têm são automáticas do YouTube, geradas da própria plataforma. No início, os vídeos tinham apenas língua de sinais e voz, né? E nós, pelo menos os vídeos que eu produzi, eu posso falar dos que eu produzi, né? Em geral, fazia-se a gente já tinha um roteiro base escrito em língua portuguesa, né? Porque faz parte do processo de criação do conteúdo audiovisual. Então, como a gente já tinha um roteiro base, era a partir desse roteiro que, na hora que a gente terminava a gravação em língua de sinais, a gente voltava, às vezes, para aquele roteiro e ajustava ele de acordo com o produto final, porque o produto final não era igual àquele roteiro inicialmente concebido, né? Era um material de... para a gente imaginar, né? Para guiar ali uma produção em língua de sinais. Então, no início, a gente se baseava nesse roteiro para gravar a voz em cima dos vídeos. E aí, nos vídeos, eu não vou saber te dizer agora exatamente quando que foi isso, né? Mas os vídeos mais recentes, principalmente aqueles que vieram de pandemia para cá, eu já tenho uma memória um pouco melhor também, porque eu tenho memória de peixe. Eu brinco que eu tenho memória de peixe dourado. Realmente, assim, eu sou muito ruim para certos detalhes. Então, dos últimos vídeos para cá, o que eu fazia? Por quê? Porque eu não sou legendista, né? Eu sou intérprete de línguas de sinais, de Libras português, mas eu não faço legendas profissionais. Então, o que eu podia fazer era, eu gravava a língua, eu gravava em português a minha tradução, então eu tinha o vídeo em sinais, né? Eu gravava a voz me traduzindo, né, para a língua portuguesa e gerava legendas em cima dessa voz que eu mesma gravei, e aí fazia os ajustes da legenda depois manualmente. Porque, de fato, assim, o nosso objetivo era circular o material, então, assim, a gente não eu não tenho também conhecimento de técnico suficiente de legendagem, não tenho conhecimento técnico suficiente de outras estratégias, né, que podem ser usadas, então era bem raiz mesmo, assim, a gente grava, né, cria a legenda e aí edita essa legenda depois. E aí a gente foi refinando isso ao longo do tempo também, né, a gente vai aprimorando essas habilidades e também outros conteúdos, outros materiais que a gente vai aprendendo também, né, mas foi esse o processo. No grupo a gente não tinha nenhum legendista profissional, né, não tinha ninguém que trabalhasse especificamente com isso, então a gente fazia aí esse processo, né? Então, era isso. A estratégia era, no início, a gente baseava-se no roteiro e gravava a voz tentando sincronizar o máximo possível, não tínhamos legendas. Depois, a gente inverteu a lógica, gravávamos a voz em cima do material dentro da sincronia, né? Para começar e acabar o mais próximo possível. Gerávamos a legenda automática, ajustávamos a legenda também fazendo correções, fazendo ajustes, tentando manter dentro dos caracteres ali, mas sem muito conhecimento, para tornar esse material mais acessível e, como eu respondi o Everton, mais democrático possível, porque a gente não pode pensar em um público só. Pelo menos eu defendo muito isso, eu acho muito importante a gente gerar materiais para todos, né, e não só para uns. Então, não tinha grandes diferenças. Microfone fechado. Ah, sim, eu estava com o microfone fechado. A Giovana pontua, então, Hanna, que não haveria, então, grandes diferenças nos roteiros de voice-over, libras e legendas. Ela pensa isso porque imagina que cada uma dessas pode ter um público divergente que demande estratégias diferentes.
tinha diferenças, principalmente nos últimos vídeos, porque a gente, quando grava o voice-over vai com vícios de linguagem, assim, quando não é bem pensadinho, né? Quando não é super estruturado. Na legenda, a gente já enxuga, tira palavras desnecessárias, às vezes tentava dar ali, mas tudo no bom senso, do meu lado, era tudo no senso comum, não um processo estruturado, seguindo regras, não. Era do meu bom senso, legendas mais curtas, né? Então, não era simplesmente uma transcrição do áudio, não era uma cópia, né? Era exatamente o que está no áudio, está nas legendas. No começo, sim. Depois a gente vai melhorando aí para tornar a legenda mais apropriada, mais consumível também pelo público que precisasse de legenda. E o voice-over gravado aí tentando manter entonação, tentando manter questões relacionadas à fluidez do discurso, né? Para a gente ter um material que casasse em todas as frentes, independente da forma que ele fosse consumido. Mas isso é algo que foi amadurecendo também ao longo do projeto, né? Que ainda precisa ser mais amadurecido também, né? O projeto não está pronto, assim, a gente está analisando de 2019, 2024, mas ele é um projeto de extensão em constante construção, né? Então, que a gente pode aí pensar em melhorar isso cada vez mais aí para frente. Tudo bem. A Giovana vai escrever mais alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Ela te agradece pelas respostas e lembrando que vocês podem seguir conversando, né? Acho que a Hannah adorará seguir conversando, principalmente para a Giovana, que trabalha com coisas sobre isso, né, na prática dela como tradutora e tal. Então, vocês têm o canal aberto aí, Giovana, para conversar com a Hannah depois. Hannah, tu falavas agora no final da tua resposta para a Giovana sobre o fato de o Dicajur, né, assim como o Tio Jur, estarem em constante construção, né, porque justamente atendem a demandas sociais, né. E eu fiquei pensando, né, sobre estratégias para divulgar, né, todas as ações do Tio Jur, mas sobretudo essas que tocam em temas tão importantes, seja para a prática da vida cotidiana, na vida pública, que envolvem os direitos fundamentais, individuais ou coletivos, relacionados a vivência, né, na vida pública ou na vida cotidiana, enfim. E aí eu fiquei pensando se existe mundo jurídico afora, né, seja no judiciário, seja em defensoria pública, ou no Ministério Público, ou no Legislativo, ações que vocês conheçam parecidas com o Dicajur. Eu lembro de ver iniciativas no Instagram do Senado Federal de divulgação jurídica, né, de letramento jurídico, mas não em Libras, né, não pensando línguas de sinais, mas para explicar o direito, né? Explicar, por exemplo, o que é o benefício de prestação continuada, para essa simplificação da linguagem jurídica, fazer com que ficasse mais próximo da população. Tu conheces alguma ação nessas instituições jurídicas ou que se relacionam ao direito, principalmente DPU, Ministério Público, que lidam diretamente, né, com o cidadão, algo parecido com o Dicajur, ou mesmo em tribunais e tal? Como é que vocês acham que é isso? Eu conheço duas iniciativas, a professora Silvana talvez conheça mais, mas uma que não é exatamente igual ao Dicajur, que é uma iniciativa eu estava até procurando aqui, do Tribunal de Justiça do Ceará, que traz questões no YouTube deles. Eles têm um canal que fala ali mas é uma questão bem de terminologia, sabe? Defensor público, aí explica o que é o defensor público. Parte, aí explica o que é uma parte. Sabe, assim, ele foge um pouco dessa questão mais ampla do conhecimento aplicado à vida real, né? Ele já traz ali questões mais terminológicas, enfim, se pode dizer dessa maneira. E também tem um outro projeto que agora eu não me lembro de qual órgão que é, que, professora Silvana, você lembra o que tem o Falck gravou? Não sei. Se não me engano, TV Justiça. É TV Justiça. Mas que também, se eu não me engano, é voltado, o que eu já vi também é nessa mesma linha do Tribunal de Justiça do Ceará. Explica ali alguns conceitos, explica ali. Ele é mais voltado para sinais. Ele apresenta o termo, né, apresenta o sinal e aí faz uma breve explicação. Os dois que eu conheço são
nessa direção. Não sei. A Mariana Ora também, se eu não me engano, tinha feito um projeto em Pernambuco, não vou me lembrar. Mas se o pessoal no chat vocês conhecerem também, pode me falar, tá? Mas eu posso te mandar isso depois, Jael, que eu vou conseguir localizar melhor. Minha memória de peixe dourado é. Jorge Mas sabe por que Kurtz da minha também. pergunta? Jorge, é isso. Temos aí não de órgãos, né, como o Tribunal de Justiça, mas temos o próprio Jorge Kurtz, que está aqui nos assistindo, é advogado, né, professora Silvana? Ele produz conteúdo para a rede social, e na rede social, e tem mais uma pessoa surda, que, se eu não me engano, que eu descobri recentemente, que tem produzido uns vídeos muito interessantes para circulação em rede social também. Não me lembro o nome, mas eu posso compartilhar com você, Surdo no Direito, @surdo no Direito, se eu não me engano. Então, temos essas duas pessoas, tanto Jorge... Pode falar, professora Sil. Henrique, aluno surdo do curso de Direito da URGS. Legal. Henrique Teixeira, o Samuel colocou, Henrique Teixeira da URGS. Sabe por que da minha pergunta, Hanna e Sil? Porque pensando assim, o quanto que é importante de dar a essas instituições a saber da existência do Dicasjur, né? Porque elas podem publicar, tu dizes isso, né? De que essas instituições elas podem replicar o conteúdo que o Tio Jur está produzindo nessa série Dicasjur. E eu ia dizer assim, evitando um retrabalho, mas na verdade não, né? Na verdade, trazendo inovação para esses órgãos públicos, porque pelo que a gente está conversando aqui, isso é uma lacuna, né? Falta esse cuidado. E aí, e é interessante quando tu dizes que as preocupações são mais de apresentar conceitos, né? E sinais, porque isso a gente pode pensar um pouco do político que tem por trás disso, que é o apagamento dos sujeitos surdos do exercício de direitos, né, fundamentais e individuais ou sociais. É como se a apresentação de conceitos, de nomes do processo fosse suficiente, mas propriamente o que tem de direito material, né, de direito subjetivo, fica apagado, como se a essas pessoas não se pudesse cogitar o exercício desses direitos, né? Então, sendo assim, não existem políticas linguísticas institucionais que, como o de Cajur, vão explicar o direito em línguas de sinais. Então, pensando aqui em etapas, né? Acho que também para o futuro dá para pensar nessa. Eu sei que o Tio Jur já tem parceria com Defensoria Pública e está super capilarizado no contato com o judiciário, né? E o quanto que esse trabalho precisa ser mesmo intensificado e fortalecido porque aí, também no contato com esses órgãos é muito difícil de eles absorverem mais trabalho, né? Mas se apresentar o Dicajur com esses produtos que já existem, eles podem se sentir incentivados, inclusive, a financiar o projeto com recursos, seja tecnológico, humano e por aí vai. Só pensando aqui, Sil, já me botando um pouco da carreta na frente dos bois. Não sei se faz sentido essa ideia, né, de buscar parceiros. Dizer que, bom, o Tio Ju já está fazendo o trabalho, só nos ajudem, né? Esse sentido. Eu acho que faz muito sentido, sim. A gente só tem que ter fôlego e parceiros somando esforços para que a gente consiga chegar nessas questões, né? Eu acho que tudo que a gente está dialogando aqui, se vocês me permitem um pouquinho, abrindo um parêntese, quando a gente começou a pensar sobre o Tools Júri e discutir, logo de início eu sempre falei assim, olha, eu acho que tem que estabelecer políticas de tradução. E o pessoal dizia assim, Silvana, a gente não tem nem políticas de tradução ainda nos outros contextos, que são os mais visíveis, assim, que são aqueles que mais discutem. Então, como é que a gente vai pensar em política de tradução se nem o judiciário nos conhece?
Enfim, eu falei, mas é justamente para isso. Porque políticas linguísticas e políticas de tradução, elas estão tão coladas que elas estão em todos os contextos. Então, eu vejo ainda um olhar muito voltado para o âmbito educacional e não discordo disso, entendo o percurso que se faz nesse contexto, mas a escola também é um local onde você se aproxima das violências. Muitas crianças surdas chegam com índices de violência e se apresentam para os seus professores que sabem sinalizar ou para os seus intérpretes. Então, conhecer sobre direitos não é só na idade adulta, quando você já comete a infração, porque aqui você já está num outro patamar, é trabalhar com prevenção também. Então, eu acho que nesse sentido é super importante. E por que que eu estou trazendo essas questões? Porque a educação e o âmbito jurídico, elas estão muito articuladas, ainda que a gente não visualize isso. Só que, para a gente poder chegar dentro dessas instituições, já eu acho que a gente precisa dar um passo importante, que é a construção de uma rede interinstitucional. Tem essa rede interinstitucional solamente pelo Dicas Jur, pelo Tios Jur, a gente faz um movimento, sim, mas eu acho que ele não tem a abrangência e a necessidade que ele precise. Então, assim, esse é um dos motivos pelo qual a gente está aqui aproximando os diálogos entre letras de lei e Tios Jur, integrando pesquisa, ensino, extensão, com toda essa mobilização para levar para outras instituições. Porque a gente vai observar que tudo que a gente trabalhou no Tios Jura é acesso à justiça, tem alguma medida em função disso, né? Então, eu acho que por meio de alguma ação mais efetiva, seja uma carta, seja algo que cobre uma audiência pública, o próprio Rio Grande do Sul está aí, Santa Catarina também, aqui na região sul. Eu acho que hoje em dia a gente já tem parceiros, né, para trazer essas questões e poder mostrar, né? Mas eu tinha levantado a mão antes porque eu só queria retomar rapidamente algo que o Simon falou sobre a inversão epistemológica. Eu achei muito interessante isso e queria dizer assim que três elementos me chamam muito a atenção. E aí eu queria saber se a Hannah concorda, não, com isso, para a gente poder pensar esse caminho, né? Que é a língua de produção. Quando a gente fala que a maioria dos conteúdos do campo jurídico são feitos numa língua considerada majoritária, que é o português, quando a gente traz numa cena maior, visualmente, impactando em libras, você tem a mudança de um olhar sobre a língua e também sobre a hierarquia linguística, que eu acho que a gente discute muito pouco no âmbito geral, no acesso a direitos. Que isso tudo foi traduzido pela Hannah quando ela disse assim: não adianta só colocar a janela. Ela é importante, ela tem o seu papel, mas ela tem outras funções. A janela ela ainda continua num nível de subordinação, principalmente na área jurídica, de uma forma muito comum, sempre muito pequena, sempre muito subordinada propriamente dita ao português. Então, eu acho que essa inversão visual, ela desloca a língua de produção, a língua de argumentação, como um ponto importante para a gente poder pensar, né? E também a origem entre aspas, né? Origem, mas a língua fonte e a língua de chegada. Eu acho que esse é um ponto também importante para poder pensar, porque isso muda, Simon, a estratégia que a gente vai ter que utilizar. Ou seja, a gente não está fazendo do português para a Libras, é o contrário. A estratégia ela sai da Libras para o português. Então a gente muda também nessa hierarquia de língua, né? Outro ponto ainda, ela vira língua de autoria. Por quê? Porque se está produzindo, é claro, sim, existe, como a Hannah explicou, todo um processo de que você não inventa o que é curatela, você tem que seguir o que está lá dito no, enfim, no ordenamento lá, o que explica tudo. Só que você apresenta isso numa língua que tem autoria em Libras, numa língua visual. Então, o que que acontece? Você sai teoricamente e na prática, dessa discussão de dizer que Libras é língua de suporte.
português é língua de suporte no Dicas Jur, né? E, no início a gente até dizia assim, a gente pode fazer só em língua de sinais, já que só tem português, as pessoas só língua de sinais, não precisa. E a gente foi construindo também esse diálogo para dizer assim, não, a gente pode fazer uma provocação de tornar o português língua de suporte. Porque a gente está muito acostumado a achar que língua de sinais é a língua de suporte, o intérprete é o suporte, a acessibilidade chegou, e não é assim. Eu acho que a gente tem como fazer essas inversões. Então, eu tinha anotado esses 3 elementos para poder, enfim, dialogar com vocês sobre isso. Eu não sei se faz sentido, mas acho que é um ponto onde a gente tem que transformar fazer metalinguagem sobre isso, né? A gente fez a prática primeiro de oferecer os vídeos, construir eles junto com a comunidade surda, e agora que a gente para refletir, discutir, questionar a partir de um processo que é vivo, e foi se transformando conforme as demandas estavam aparecendo, né? E esse ponto, Sil, que você traz é tão importante e é tão invisível no imaginário de muitas pessoas que você falando isso me recorda do tanto de vezes que as pessoas não me perguntavam, principalmente no segundo momento em que a gente passa a acessibilizar esses materiais em português, né? As pessoas pensando que o áudio era o original e que a sinalização era uma tradução daquele áudio. Eu falava, não, é o contrário, colegas. Né? Mas isso é tão. Isso que a professora Silvia fala é tão enrustido nas pessoas, assim, de que a Libras é uma língua de tradução. Ela sempre vai ser uma língua. Traduz-se para Libras, não se produz na Libras, né? Então, e isso é muito real, isso é muito evidente, não só nos vídeos do Dicajur, mas em muitos outros vídeos, né, feitos em língua de sinais, eu vejo essa constante confusão, né, em que acha-se que aquela produção está traduzindo o áudio, quando na verdade ele não está. É o áudio que está traduzindo, né, ou a legenda que está traduzindo o conteúdo em vídeo, mas isso diz muito, né, isso mostra muito sobre como as pessoas recorrentemente veem, como a professora Sil mencionou, a língua como um suporte. E isso, articulando com o que a professora Jael disse, vai se repercutir, por exemplo, nessas ações voltadas muito para a terminologia. Vou explicar o sinal, porque você fica tão preso àquela concepção na língua portuguesa que aquilo precisa ser acessibilizado, mas não pensa no contrário, né? Não, peraí, não é bem assim. Né? Tem outras formas de se construir, como a professora Sil sempre fala, de se pensar o direito, né? Então, é isso que a gente se dispõe a fazer, né? Nossa, muito legal, porque isso mostra o quanto que a gente não pode abrir mão do ponto de vista teórico e científico, então, para pensar essas práticas todas, da constituição política e ideológica das políticas linguísticas, né? Então, essa inversão epistemológica que vocês estão se referindo aqui, na verdade, materializa, reflete uma posição ideológica diante do que vocês estão considerando por língua, né? E por sujeito de língua e por aí vai. Então, muito legal. É nesse momento em que pesquisa, extensão e formação e ensino se juntam, né? De um jeito muito, muito bonito. Então, agradecer ao Simon, ao Samuel, a Giovana, Emanuele, ao Jorge, todo mundo que estava aqui no chat. Hanna, olha que interessante, tu terminaste a tua fala, era mais ou menos 13 e pouquinho, já são 10 para as 4. O que significa que o tempo voou na nossa conversa. Essa questão da inversão epistemológica me pegou desde o primeiro momento em que tu falas isso, que tem a ver com, também aparece muito no início da tua exposição, sobre a lógica monolíngue do direito, né? A bem da verdade, existe uma lógica, uma ideologia monolíngue na produção de conhecimento, inclusive na produção de conhecimento jurídico, né? Então, pensar por aí ideologia linguística e esse aspecto político e ideológico nas políticas linguísticas, inclusive políticas de tradução, parece muito importante, inclusive para pensar instrumentos linguísticos, como é o caso do Dicajur, né? Então, Hanna, com isso eu quero te dizer da minha alegria de ter estado contigo aqui hoje à tarde. Acho que quem
quem te acompanhou, quem pôde te assistir, sai com bastantes informações e conhecimento sobre o que é o Dicas Jur, sobre a contribuição que o Dicas Jur dá em matéria de políticas linguísticas e direitos linguísticos, pensando pessoas surdas, mas não só, como tu deixas isso evidente na tua exposição. Quero dizer que a Hanna e a Silvana sigam elas nas redes sociais, porque por lá elas apresentam os trabalhos delas. Quero convidar todos a lerem a tese de doutorado da Hanna, que é uma super contribuição para o campo do direito linguístico em matéria de línguas de sinais, traz um dos mapeamentos, uma das cartografias mais completas em matéria de legislação sobre direitos linguísticos de pessoas surdas no Brasil. Então, eu quero super recomendar a leitura da tese da Hanna, que é um exemplo do quanto que a prática extensionista e a prática de pesquisa podem estar, e será bom que estejam juntas, né, Hanna? Acho que as questões, o modo denso e contundente como tu apresentas o Dicas Jur, mesmo o aspecto prático do Dicas Jur, reflete um pouquinho disso, né, do quanto que a formação acadêmica anda junto com a tua atuação como intérprete, a tua formação como intérprete e os projetos que vêm a partir daí. Então, eu quero agradecer muitíssimo, agradecer muito diretamente às intérpretes que tiveram conosco hoje à tarde, a Sabrina Porto e a Bruna Oliveira, da equipe aqui de tios da Universidade Federal de Pelotas, que tem atendido aos nossos pedidos, né, para estar junto nessas ações que o Letras de Lei e o Tio Jur têm buscado promover. Muito obrigada, então, a Sabrina e a Bruna. Hanna, sem palavras para te agradecer, eu vou te dar a palavra de novo para que tu possas te despedir da gente, deixar os teus contatos, teus canais de comunicação, dizer para todo mundo que o nosso encontro de hoje foi gravado, então deve ir para as redes sociais do Tio Jur bem brevemente. Hanna, muito obrigada. Eu que agradeço muito, Jael, muito feliz mais uma vez de estar com você aqui nessa sala. A última vez foi na defesa da minha tese, eu estava muito feliz porque o meu referencial maior ali, eu aplico o seu trabalho, então assim, muito alegre mesmo de estar aqui com você. Obrigada, Silvana, como sempre, professora que confiou em mim aí quase 9 anos atrás para me chamar para fazer parte do Tio Jur, que construiu o Dicas Jur comigo, que sempre me apoiou, que está sempre dialogando aí sobre direitos linguísticos, políticas de tradução. Então, são duas referências imensas para mim aqui, que eu tenho na minha frente, que eu fico muito, muito grata, muito agradecida. É uma honra realmente estar aqui com vocês. Agradeço às intérpretes também. O trabalho delas é fundamental, como a gente já sabe, não preciso nem dizer, mas a gente diz porque é um ato político dizer que é. Então, sou muito grata. E a todos que assistiram, que participaram desse momento, que fizeram perguntas, que interagiram. Sou muito grata e deixei aqui no chat o meu e-mail e deixei minha rede social também. Vocês podem me encontrar por ali para a gente seguir dialogando, se tiverem dúvidas, se tiverem questões. O mais importante é a gente construir aí esse projeto e outros, né, que possam vir decorrentes dele. Que maravilha. Vamos tirar uma foto. Aí, Hanna, eu vou te pedir para tu colocar, se possível, no teu primeiro slide, pode ser? Claro! O título da fala. Quem ficar à vontade, quem tiver à vontade e quiser abrir a câmera, porque aí apareceremos todos aqui no mosaico. Venham, gente. Venham. Ó, Adriana, Manu. Sil, vamos tirar nós duas, porque se uma sai tremida, a da outra funciona. Vamos fazer esse... Olha que tá aparecendo mais gente. Samuel, Everton, Giovana, peraí. Bora, vou tirar aqui. 1, 2, 3 e... Eba! Gente, muitíssimo obrigada. Fiquem atentos às redes sociais do Tio Jur e do Letras de Lei, porque como esse vai ter um outro evento, um outro encontro no final de março, que a gente já está preparando com muito carinho para todo mundo. Hanna, muitíssimo obrigada. Sil, parceria maravilhosa, uma honra.
E a Sabrina e a Bruna, muitíssimo obrigada. A gente segue junto aí para as próximas ações dessa parceria linda que está se construindo. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.